Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições de fé no livro de Josué. Tema número 6, o inimigo interno. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa da escola sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A lição de sábado, o inimigo interno, verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, verso 10. Josué 7 é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu as implicações mais amplas da aliança e do profundo significado. Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantiria a vitória, desconsiderar os termos dela resultava em derrota. O sucesso militar de Israel não estava baseado em números, estratégia de batalha ou táticas inteligentes, mas na presença do guerreiro divino com eles. Durante a apropriação da terra prometida, Israel teve que aprender a difícil lição que seu inimigo mais perigoso não estava fora de seu acampamento, mas dentro da sua própria na sua própria base. O maior desafio que estava diante deles não era as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, mas a vontade obstinada de indivíduos dentro de seu próprio acampamento de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor. Aguardando nossa herança celestial, 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Enfrentamos desafios semelhantes enquanto estivermos na fronteira da terra prometida. Nossa fidelidade será atestada e só poderemos ser vitoriosos por meio da rendição a Jesus Cristo. Lição de domingo, violação da aliança. Primeira pergunta, leia Josué capítulo 7. Quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai? É interessante observar que o leitor é informado, desde o início, tanto do motivo da ira de Jeaé, quanto do nome do culpado. Assim, o suspense da história da descoberta da transgressão de Acã surge pela tensão entre a perspectiva do leitor e a de Josué e dos israelitas. Como muitos outros capítulos do Antigo Testamento, Josué 7 tem uma estrutura em forma de quiasma. O segmento central e culminante dentro dele corresponde à questão de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Esta última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e a subestimar a força do inimigo. Com base em Josué capítulo 7, versos 11 a 13, podemos ver que embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele ao utilizar 3 vezes no versículo 11 o advérbio hebraico gam, traduzido como até e também. Primeiro é usado o termo mais comum para o pecado, kata,
Então, o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos introduzidos pelo advérbio gam. Primeiro, abar, também atravessaram, transgrediram. O 2, até mesmo tomaram. Iacake, das coisas entregues à destruição. Eren. O terceiro, também roubaram. Ganabi. Quarto, também enganaram. Kinashi. E o quinto, até mesmo colocaram. Samu. O Eren roubado entre as suas coisas. A aliança entre Yahvé e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade invisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um, ou mesmo alguns, de seus membros incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Josué capítulo 7, verso 11. Pergunta no rodapé. De que formas as comunidades podem sofrer por causa de ações erradas de indivíduos dentro da própria comunidade? Quer dizer, se um erra dentro de um grupo de comunidade, todos sofrerão pena. Porque até descobrir a quem fez o ato errado, será complicado. Vai ter que pesquisar, procurar e ver quem cometeu o ato. Agora, enquanto não procura, toda a comunidade sofre. E que exemplos você consegue mencionar e como essas coisas afetam a comunidade? É quase próprio o que eu falei. Afeta o companheirismo de todos ali, né, que estava bem até naquele momento. Todos começam a desconfiar de todo mundo e começa aquela murmuração, aquelas picuinhas que quem faz parte de comunidade ou quem já fez parte sabe muito bem. A lição de segunda-feira, o pecado de Acã. Leia a pergunta número 2, Josué capítulo 7, versos 16 a 19. O que todo esse processo nos diz sobre Deus e Acã? Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela a sua justiça e a sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, Josué capítulo 7, verso 13, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar seu pecado. Da mesma forma, sua família, se soubessem o que aconteceu, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplices, como os filhos de Corá, que evitaram a destruição ao se recusarem a ficar do lado de seu pai. Ver Números, capítulo 16, versos 23 a 33 e capítulo 26, verso 11. A solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, da tribo para a família, da família para a casa, e desta para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. O leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor. Salmos capítulo 139, versos 1 a 16. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9. Quem sabe o que está escondido no coração humano? 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Jeremias capítulo 17, verso 10. Provérbios capítulo 5, verso 21.
É importante observar a mesma maneira que como Josué se dirigiu a Acã. Meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude como esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração está cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio de sua atitude, Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor pessoal frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Ellen G. White, no Desejado de Todas as Nações, página 276. E a pergunta no rodapé: como a percepção de que Deus sabe tudo o que você faz, até mesmo suas coisas ocultas, influenciada de sua maneira de viver. Como isso nos deve impactar sua vida? É como se diz, Acã teve a... É como se diz, quando Deus falou para Josué que deveria invadir Jericó e não pegar nada, destruir tudo, a palavra de Deus é única. É como falou para Saul. O profeta Samuel falou bem claramente para Saul. Deus estabeleceu assim, para vocês invadir o reino dos amalequitas e matar todos. Matar todos mesmo, até crianças. E os animais. E o que Saul fez? Roubou os animais, pegou os animais e fez sacrifício com eles. Deus falou, mata todos, não deixa nenhum vivo. É a mesma coisa de Acã. Ele sabia, ele fazia parte do acampamento. E ele sabia tudo que Josué transmitiu para o povo que Deus tinha falado para ele. E deixou bem claro, não trazeis nada de Jericó. O que ele fez? Ele com os filhos dele, roubou os objetos, roupas de ouro, de prata, que eles usavam. Mas é coisa pagã. E Deus falou, destrói tudo. Mas ele roubou. E ele sabia que Deus falou, não traz nada. E mesmo assim ele roubou. Ele trouxe para o acampamento. Então, quer dizer, ele sabia do caso. E mesmo assim ainda ele tinha tempo de se arrepender. E não se arrependeu. Lição de terça-feira. Escolhas fatais. Pergunta número 3. Leia Josué capítulo 7, versos 19 a 21. O que Josué pediu a Acã que fizesse? Qual é o significado desse pedido? Como podemos entender a confissão dele? Deus pediu que Acã fizesse duas coisas. Primeiro, dar glória a Deus e honrá-lo. Segundo, confessar o que fez sem esconder nada. Acã deveria dar glória a Deus admitindo o que havia feito. O termo usado, toda, pode se referir à ação de graças. Salmos capítulo 26, verso 7 e Isaías capítulo 51, verso 3. Jeremias capítulo 17, verso 26. Mas também a confissão do pecado. Esdras capítulo 10, verso 11. Infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento real. Ele esperava permanecer escondido até o fim. Sua atitude desafiadora o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante, para quem não havia expiação de acordo com a lei de Moisés. Ver Números capítulo 15, versos 27 a 31. As palavras de Acã em Josué capítulo 7, verso 21 lembram a queda de Adão e Eva. A mulher viu que a árvore era desejável, Hamad, e finalmente tomou. E aqui,
deu seu fruto. Gênesis capítulo 3, verso 6. Em sua confissão, Acã admitiu que viu, no saque um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Ele então os cobiçou, e tomou Yahrique. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados, que pertencem apenas a Ele mesmo. Além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, ver Josué capítulo 2, versos 1 a 3, e de Acã. Ela levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ele tomou coisas condenadas e escondeu de Josué. Ela mostra gentileza aos espias israelitas e os ajudou a garantir a vitória. Ele trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ele fez uma aliança com os israelitas. Ele quebrou a aliança com Yahvé. Raabe salvou a si mesmo e a sua família. Eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Acã condenou a si e a sua família à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Pergunta no rodapé: como podemos resistir à cobiça, independentemente do quanto temos? Ver Lucas capítulo 12, verso 15. É como se diz: o que os 10 mandamentos relatam? Não cobiçarás a casa do próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não adulterarás. Não roubarás. A cobiça é tudo isso. É você cobiçar coisas alheias. Você vai numa loja de bijuteria. Você, desde lá, comprar, você cobiça para roubar. E isso já é um pecado. Agora, você vai na casa do próximo e cobiça as coisas do próximo, é pecado. Então, quer dizer, o que Acã fez? Cobiçou os objetos que não eram adequados, que Deus falou para não catar nada. E ele roubou. É como se diz. É a mesma coisa de Corá, na época de Moisés. Sabia que as leis eram claras ali, que Moisés deu as leis claras, o que Deus estabeleceu para ele e passou para o povo. E mesmo assim Corá fez o acampamento a blasfemar contra Moisés. É como se falar mal de Moisés, blasfemar é falar mal contra Moisés e desafiar Moisés, entrou em rebelião. Fez o acampamento entrar em rebelião. E o que aconteceu? Morreu. Deus matou Corá. Então, quer dizer, a mesma coisa aconteceu com Acã. Sabia que não podia se rebelar, que Deus deixou bem clara a sua lei para os israelitas. E o que fez? Morreu também. Matou ele e a sua família. Quer dizer, Corá foi no tempo de Moisés e Acã no tempo de Josué. Como se diz? Satanás, ele taca um ali para estragar tudo que é de Deus. É como se diz, estava tudo perfeito, Moisés, Arão, junto com os israelitas ali no deserto, mas que Satanás levantou Corá, que fez rebelião. E a mesma coisa no tempo de Josué, tudo certinho, conquistando os reinos, que fez? Levantou Acã, pela cobiça de ser líder de Israel e de pegar ouro para ele. Lição de quarta-feira, porta de esperança. Pergunta número 4, leia Josué capítulo 8, versos 1 a 29. O que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidades? A estratégia de Yahvé converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o Vale de Acor, que significa desgraça, em uma porta de esperança. Ver Oséias capítulo 2, verso 15.
Tendo alcançado bastante autoconfiança com a sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ais repetiram sua estratégia de atacar os israelitas, que fugiram, recuaram e agiram como se estivessem sendo derrotados. Uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora de sua fortaleza, os 30.000 israelitas posicionados não muito atrás da cidade, Josué capítulo 8, verso 4, iriam capturar a cidade vazia, ateando fogo nela. Josué capítulo 8, verso 7. Deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Mesmo em um capítulo em que os aspectos militares dominam a narrativa, mais do que qualquer outro capítulo do livro, o texto destaca a verdade de que a vitória é uma dávida de Yahvé. O momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixaram a cidade e começaram a perseguir os israelitas. Essa foi a segunda vez que Deus falou em todo o capítulo, depois que ele deu a estratégia em Josué capítulo 8, verso 2, sinalizando que ele estava supervisionando a batalha. Até esse momento não sabemos o resultado da batalha. Deste ponto em diante fica claro que o exército israelita era vitorioso. A arma na mão de Josué era uma espada em forma de foice, ou simiata, em vez de uma espada ou dardo. Na época de Josué pode não ter sido usado como uma arma real, mas se tornou um símbolo de soberania. E além de dar o sinal para o ataque, expressa a soberania de Deus na derrota de Ai. Ao estender a espada em forma de foice até que a vitória completa fosse conquistada, o texto mostra que Josué assumiu completamente o papel de liderança que Moisés havia exercido na travessia do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, verso 16, e na guerra contra os amalequitas, Êxodo capítulo 17, versos 11 e 13, onde Josué liderou pessoalmente o combate. Desta vez não houve intervenção invisível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios na primeira geração, ou na recente vitória sobre Jericó. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e em sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem seus desafios. Lição de quinta-feira: Testemunha do poder de Deus. Como estudamos na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs oportunidade de conhecê-lo e se afastar de seus maus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam, no fim das contas, enfrentando o juízo divino. Leia a pergunta número 5. Josué capítulo 7, versos 6 a 9, que trata da reação inicial de Josué à calamidade que se abateu sobre eles. Observe especialmente no verso 9, que princípio teológico importante é encontrado nas palavras de Josué. A princípio, Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas em meio às suas dificuldades após deixarem o Egito. Eles disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Êxodo capítulo 16, verso 3. Josué orou: Senhor Deus, por que fizesse este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contado em ficar do outro lado do Jordão. Josué capítulo 7, verso 7. Logo depois, porém, Josué expressou sua grande preocupação com os danos que o nome e a reputação de Deus sofreriam com essa derrota. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Josué capítulo 7, verso 9. Isso revela um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus para com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles vissem as grandes coisas que ele faria por seu povo que o obedecesse,
Elas também poderiam, como Raabe fez, aprender sobre o Deus de Israel pelo poder das conquistas de seu povo. Por outro lado, se as coisas fossem mal, como aconteceu aqui, as nações considerariam o Deus de Israel fraco e ineficiente. Ver Números capítulo 14, verso 15 a 16. Deuteronômio capítulo 9, verso 28. O que poderia encorajar a resistência cananita? Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer honra e glória a Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. Pergunta no rodapé. Leia Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9. Que paralelo podemos ver entre o testemunho de Israel ao mundo e ao nosso como adventistas do sétimo dia hoje? É como se diz: arrepender-se do pecado, arrumar as vidas dos israelitas e andar retamente nos preceitos de Deus. É a mesma coisa hoje dos adventistas. Pararem, ver, é como se diz. Eu vou falar agora de quem frequenta as igrejas adventistas. É como se diz. O que os líderes estão passando para vocês é sobre evangelho, sobre programações de igreja missionária, essas coisas. Cobram eles. Chega aos líderes adventistas e falam: senhores, vocês não vão transmitir uma mensagem da profecia para nós? Vocês não vão falar sobre o Apocalipse? Vocês não vão falar sobre Daniel? Vocês têm mais programações hoje do que uma pregação verdadeira ali, ó. É como se diz, num culto inteiro, das 9 da manhã até as 11 e pouquinho, é programação. Escola sabatina é bem curta, é mais programação do que uma pregação. Quer dizer, a pregação tem que ser que nem na época de Guilherme Miller. Fervorosa. Fazer pregação de profecia. Falar sobre Apocalipse, Daniel. Enfatizar a profecia. Para impactar o povo. O povo precisa se impactar com a palavra de Deus. Agora, aprende só em evangelho, 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 que Deus é amor, misericordioso. E só. Não impacta o ser humano que ali está assistindo. Precisa desse impacto. Lição de sexta-feira, estudo adicional. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã. Teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns aos quais as pessoas dão menos importância. Acã reconheceu sua culpa quando era tarde demais, para que a confissão o beneficiasse. Tinha ouvido o anúncio de que um grande crime havia sido cometido, e não somente isso, tinha ouvido até mesmo, de forma clara, de que crime se tratava. No entanto, seus lábios permanecem fechados. Então começou a investigação solene. Ele se encheu de terror e, ao ver a sua tribo ser apontada e em seguida sua família e sua casa, ainda assim não fez confissão alguma até que o dedo de Deus apontou para ele. Então, quando seu pecado já não podia ser mais escondido, admitiu a verdade. Como é frequente esse tipo de confissão? Há uma grande diferença entre admitir fatos depois de terem sido provados e confessar pecados conhecidos unicamente por nós mesmos e Deus. Por nós mesmos e Deus. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso o sentasse das consequências. Sua confissão serviu apenas para mostrar o que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósitos nem aversão ao mal. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, páginas 433 e 435.
Então, povo de Deus, esse foi a lição número 6. O inimigo interno. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas lições maravilhosas da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!